que você veria se, do fundo de um poço escuro, sem luz e sem esperança, alguém lhe descrevesse a vibrante dança das cores no céu ao pôr do sol? Como seria interpretada a beleza por alguém cuja realidade é composta apenas de dor e escuridão? Esta não é uma pergunta meramente filosófica ou retórica, é a essência do conflito humano mais primordial, a raiz de toda a divisão, ódio e incompreensão que assola a nossa existência coletiva. A visão do céu de quem está no inferno é uma metáfora poderosa para a desconexão radical de perspectivas que define nosso mundo. Nesta jornada, não vamos simplesmente especular sobre conceitos abstratos, mas mergulhar nas profundezas da psique, da sociedade e da história para desvendar os 7 pilares que sustentam este abismo de percepção. Exploraremos a anatomia do trauma e como ele distorce nosso olhar, a formação de lentes sociais e culturais que filtram a realidade, a guerra silenciosa entre a esperança e o cinismo, a política como ferramenta de controle e promessa, a dimensão espiritual e teológica deste conflito e, finalmente, a própria natureza da realidade e da verdade. Prepare-se para uma análise que irá desafiar suas certezas, pois descobrir a raiz deste conflito é o primeiro passo para entender não apenas o mundo, mas a si mesmo e a sua própria posição nesta eterna batalha entre a luz e a sombra que habita dentro de cada um de nós. Para compreendermos a gênese deste conflito, precisamos retroceder e observar a história não como uma sequência linear de eventos, mas como um palco onde inúmeras visões do céu colidem e se confrontam. Desde os primórdios da civilização, a humanidade se organizou em grupos com experiências radicalmente diferentes da realidade. Enquanto faraós egípcios construíam monumentos para tocar o divino, escravos sob o sol inclemente conheciam apenas a realidade do sofrimento e da opressão. Suas visões do céu não eram simplesmente diferentes, eram antagônicas, mutuamente excludentes. A visão da elite era de ordem, propósito e proximidade com os deuses. A visão dos oprimidos era de caos, desespero e abandono. Esta cisão não é um acidente, mas a consequência direta da estruturação de sociedades desiguais. O inferno aqui não é uma mera metáfora, mas a experiência tangível de privação, violência e impotência. A visão do céu que chega a quem está neste inferno é, portanto, sempre mediada, distorcida e frequentemente percebida como uma afronta. É a descrição de um banquete feito a um homem faminto. Não inspira admiração, mas sim uma raiva profunda e um questionamento da legitimidade de um mundo onde tal disparidade é possível. A raiz do conflito, portanto, está plantada no solo fértil da desigualdade experiencial. A experiência traumática e prolongada no inferno não é passiva, ela ativamente forja as lentes através das quais o indivíduo ou grupo enxerga o mundo, incluindo qualquer conceito de céu. O trauma, seja ele físico, emocional ou social, age como um escultor da psique, talhando circuitos neurais de hipervigilância, desconfiança e desesperança. Para quem vive sob a constante ameaça da violência, da fome ou da humilhação, a visão de um céu de paz, abundância e justiça não é apenas inatingível, mas pode ser interpretada como uma ilusão perigosa, uma armadilha para baixar a guarda. A narrativa do céu é então desconstruída. A promessa de uma recompensa futura é vista com cinismo, uma ferramenta de pacificação usada pelos opressores. A bondade é interpretada como fraqueza ou como um disfarce para intenções ocultas. A própria linguagem utilizada para descrever o céu perde seu significado original. Palavras como fé, esperança e amor tornam-se vazias, corroídas pelo ácido de uma realidade implacável. Esta construção de uma realidade paralela, uma antinarrativa, é um mecanismo de defesa essencial para a sobrevivência psicológica no inferno. É a formação de um sistema imunológico emocional que rejeita o céu, não por não desejar sua paz, mas porque seu corpo e mente aprenderam que a expectativa leva inevitavelmente à dor. O primeiro pilar deste conflito é a anatomia do trauma e sua profunda influência na percepção da realidade. O trauma, em sua essência, é uma fratura na experiência de segurança e previsibilidade do mundo.
Quando um indivíduo ou comunidade é submetido a um inferno persistente, seja a guerra, a pobreza extrema, o abuso sistêmico, seu sistema nervoso se reconfigura para um estado de alerta constante. Esta recalibração neurobiológica altera fundamentalmente a forma como as informações são processadas. A visão do céu, quando apresentada a essa pessoa, não é recebida como uma bela imagem, mas como um estímulo potencialmente ameaçador ou, no mínimo, irrelevante. O cérebro, focando na sobrevivência, não tem recursos cognitivos para dedicar a abstrações idealizadas. A descrição do céu pode desencadear uma resposta de estresse, pois contrasta violentamente com a realidade interna, criando dissonância cognitiva. Além disso, o trauma frequentemente leva à anedonia, a incapacidade de sentir prazer, tornando a própria ideia de beleza e paz emocional emocionalmente inacessível. Portanto, a raiz do conflito reside aqui. A mesma imagem, o céu, é processada por dois sistemas nervosos radicalmente diferentes. Um, em estado de relativa segurança, pode apreciar sua beleza. O outro, em estado de sobrevivência, a vê através de um filtro de dor, desconfiança e desesperança, interpretando-a não como uma promessa, mas como um lembrete cruel da sua própria exclusão. O segundo pilar examina as lentes sociais e culturais que determinam o que é o céu e o que é o inferno, e quem tem o direito de definir esses termos. Nenhum de nós experimenta a realidade de forma crua. Somos imersos desde o nascimento em um mar de narrativas, valores e preconceitos que moldam nossa visão de mundo. A visão do céu de uma pessoa é profundamente influenciada por sua classe social, etnia, gênero, educação e contexto histórico. O céu de um magnata das finanças é um paraíso de mercados em alta e aquisições, enquanto um céu de um agricultor sem terra pode ser simplesmente a posse de um pedaço de terra para cultivar. Quando estes mundos colidem, o conflito é inevitável. Aquele no inferno social, a pobreza, a marginalização, olha para o céu do privilegiado e não vê virtude, mas sim o produto de uma estrutura injusta. A narrativa dominante, muitas vezes controlada por aqueles no céu, tenta universalizar sua experiência, apresentando-a como a norma ou objetivo a ser alcançado por todos. No entanto, para quem está no inferno, esta narrativa é uma forma de violência simbólica, uma negação da sua própria experiência. O conflito a Righi, portanto, está na luta pelo poder de definir a realidade. É a batalha entre a história oficial, que gloria o céu dos vencedores, e as histórias subterrâneas, que narram os horrores do inferno e desconfiam profundamente de qualquer promessa vinda de cima. O terceiro pilar mergulha na psicologia da esperança e seu antagônico, o ceticismo radical forjado na fornalha da opressão. A esperança é para muitos um motor vital, uma força que impulsiona para frente. No entanto, para quem está no inferno, a esperança pode ser a mais perigosa de todas as emoções, porque sua repetida traição é psicologicamente devastadora. O psicólogo Martin Seligman cunhou o termo desamparo aprendido para descrever o estado em que um indivíduo, após repetidas falhas em controlar um ambiente negativo, simplesmente desiste de tentar mesmo quando oportunidades de escape surgem. Esta é a mentalidade do inferno. A visão do céu, então, não é um estímulo motivador, mas um gatilho para este desamparo. Reforça a impotência. O ceticismo, o cinismo e até a negação do céu tornam-se, paradoxalmente, mecanismos de proteção. Se não há esperança, não pode haver decepção. Esta postura é frequentemente incompreendida por aqueles de fora, que a veem como negatividade ou falta de força de vontade, mas é, na verdade, uma adaptação profundamente lógica a um ambiente hostil. O conflito surge quando os portadores da boa nova do céu, sejam líderes religiosos, políticos ou otimistas bem-intencionados, se deparam com este muro de ceticismo intransponível e interpretam-no como uma falha moral. O quarto pilar revela como o céu é uma ferramenta política potentíssima e como sua promessa ou negação é usada para controlar populações. Ao longo da história, elites no poder manipularam a visão do céu para manter a ordem e justificar a hierarquia. A doutrina do direito divino dos reis na Europa é um exemplo clássico.
O monarca estava no céu do poder por vontade de Deus e questioná-lo era blasfêmia. As massas no inferno da servidão eram acalmadas com a promessa de um céu após a morte, desde que aceitassem seu lugar. Esta política do céu é uma forma de controle social. Por outro lado, movimentos revolucionários frequentemente constroem sua força prometendo um céu na terra, uma utopia de igualdade e justiça. Para quem está no inferno, esta promessa secular pode ser tão poderosa quanto a religiosa. O conflito, então, se torna uma batalha entre diferentes visões de céu politizadas. A visão do status quo, que usa o céu como recompensa futura pela passividade no presente, versus a visão revolucionária, que promete um céu iminente através da ação e da ruptura. A raiz do conflito está na instrumentalização do ideal para fins de poder. A visão do céu deixa de ser uma experiência espiritual ou estética para se tornar uma moeda de troca no jogo político. E a desconfiança de quem está no inferno em relação a qualquer promessa política, celestial ou terrena, é um legado direto deste histórico de manipulação. O quinto pilar investiga a dimensão espiritual e teológica deste conflito, talvez a mais profunda de todas. As religiões do mundo são, em grande parte, respostas à pergunta: por que existe o sofrimento? E onde está o céu para quem sofre? A visão do céu de quem está no inferno é, portanto, um problema teológico central. Algumas teologias enfatizam a recompensa em uma vida após a morte, onde os sofrimentos terrenos serão compensados. Nesta visão, o inferno terrestre é um teste e a fé no céu invisível é a virtude suprema. No entanto, para muitos que sofrem, esta narrativa pode parecer uma justificação para a injustiça, um ópio do povo, como disse Marx. Outras tradições teológicas, como a teologia da libertação, surgem diretamente do inferno da pobreza e da opressão, e reinterpretam o céu não como um lugar distante, mas como o reino de Deus que deve ser construído aqui e agora, através da libertação dos oprimidos. Nesta visão, Deus não está no céu olhando para baixo, mas está no inferno, sofrendo com os que sofrem. O conflito entre essas visões é colossal. É a luta entre uma espiritualidade que transcende o mundo e uma que se imerge nele para transformá-lo. A raiz do conflito reside na interpretação do divino. Ele é o Deus que legitima a ordem estabelecida, o céu dos poderosos, ou é o Deus que toma partido dos que estão no inferno? O sexto pilar nos leva à filosofia e à sociologia do conhecimento, questionando a própria natureza da realidade. Se o céu e o inferno são experiências subjetivas radicalmente diferentes, existe uma realidade objetiva? Teóricos como Peter Berger e Thomas Luckmann argumentam que a realidade é socialmente construída. Isso significa que o céu de um grupo e o inferno de outro não são apenas percepções diferentes de uma mesma verdade, mas sim a criação de verdades distintas e mutuamente incompreensíveis. O conflito, então, não é sobre quem está certo, mas sobre qual realidade irá prevalecer. A visão do céu não é disputada em seus detalhes, mas em sua própria validade. Aquele no poder tenta impor sua realidade como a única e verdadeira, deslegitimando a experiência do inferno como ressentimento, ignorância ou falsa consciência. Por outro lado, quem está no inferno constrói uma contra-realidade, uma epistemologia da resistência, que desmascara o céu dos opressores como uma farsa ilusória. A raiz do conflito é, portanto, uma batalha ontológica e epistemológica. É uma guerra de mundos, onde a comunicação se torna quase impossível, porque os próprios fundamentos do que é real e verdadeiro não são compartilhados. O sétimo pilar investiga a dimensão da arte e da narrativa como campo onde este conflito é travado, representado e potencialmente mediado. A arte sempre foi o médium pelo qual as visões do céu
são mais vividamente expressas, da Divina Comédia de Dante aos hinos religiosos. No entanto, também é a ferramenta mais poderosa para dar voz ao inferno. Romances como Os Miseráveis de Victor Hugo ou canções de protesto e de escravidão, os spirituals, são tentativas de traduzir a experiência do sofrimento para aqueles que nunca a vivenciaram. Eles tentam criar uma ponte de empatia. Ao mesmo tempo, a arte pode aprofundar o abismo. A propaganda, por exemplo, é uma forma de arte que pinta o inferno do inimigo de forma a justificar sua destruição, enquanto glorifica o próprio céu. O conflito está na disputa pela narrativa dominante. Quem tem o poder de contar a história? A história contada pelo céu será sempre uma de progresso e triunfo. A contada pelo inferno será de luta e resistência. A raiz do conflito na arte é a luta pela autenticidade e pelo direito de representar a própria experiência, sem mediação ou distorção pelos poderes que definem o que é belo, válido e verdadeiro. Após esta jornada através da história, da psicologia, da política e da filosofia, a análise final nos leva a uma conclusão desafiadora. A raiz do conflito da visão do céu de quem está no inferno é a falência da empatia radical. Não a empatia superficial que sente pena, mas a empatia que exige um esforço quase impossível. A tentativa de realmente compreender a construção de realidade do outro, de se colocar não apenas em seus sapatos, mas em seu sistema nervoso, em sua história traumática, em seu universo cultural. O conflito persiste porque o céu se recusa a validar a experiência do inferno, e o inferno se recusa a aceitar a legitimidade do céu. A solução não está em encontrar uma verdade objetiva, pois ela pode não existir, mas em reconhecer a validade das experiências subjetivas que constroem realidades paralelas e, a partir desse reconhecimento, buscar um diálogo autêntico. Isso não significa concordar com o outro, mas significa reconhecer que sua visão de mundo, por mais distorcida que pareça, é uma resposta lógica e adaptativa ao seu ambiente. É entender que o cinismo do oprimido é tão racional quanto o otimismo do privilegiado. Uma das maiores barreiras para a resolução deste conflito é a ilusão da neutralidade. Muitos acreditam que podem observar a disputa entre o céu e o inferno de um lugar imparcial. No entanto, a análise revela que a neutralidade é, em si mesma, uma posição de privilégio. Só pode se dar ao luxo de ser neutro quem não está sendo diretamente esmagado pela estrutura de poder em questão. A tentativa de permanecer no meio termo é frequentemente uma forma sutil de tomar partido pelo status quo, pelo céu estabelecido, pois nega a urgência e a legitimidade do sofrimento daqueles no inferno. Portanto, compreender a raiz do conflito exige um posicionamento. Não necessariamente um posicionamento de apoio cego a uma das partes, mas um posicionamento de reconhecimento de que as experiências são desiguais e que o sofrimento de um lado tem um peso moral que não pode ser ignorado em nome de uma falsa imparcialidade. A análise impõe uma responsabilidade esmagadora sobre aqueles que desfrutam de uma visão do céu, seja de privilégio, segurança ou bem-estar. A responsabilidade não é de sentir culpa, que é um sentimento paralisante, mas de ouvir ativamente a descrição do inferno feita por quem está nele. É a responsabilidade de duvidar da universalidade de sua própria experiência, de questionar as estruturas que garantem seu conforto e usar seu privilégio não para impor sua visão de céu, mas para amplificar as vozes que descrevem o inferno e, juntos, trabalhar para desmontá-lo. Ignorar esta responsabilidade é alimentar o conflito, pois reforça a desconexão e a desconfiança que são seu combustível. Por outro lado, a análise também resgata a agência de quem está no inferno. Embora a situação seja de extrema limitação, a história mostra que a capacidade de reinterpretar, resistir e criar novas narrativas é uma forma poderosa de agência. A visão do céu de quem está no inferno pode ser uma visão de resistência, de resiliência e de uma futilidade que o céu conformista jamais poderá compreender.
O conflito, em última análise, não é apenas sobre o que é imposto de cima para baixo, mas também sobre o que é construído e resistido de baixo para cima. Reconhecer esta agência é fundamental para não cair em uma visão paternalista que trata os oprimidos como meras vítimas passivas. Chegamos ao fim desta exploração com a compreensão de que o céu e o inferno não são lugares fixos, mas condições dinâmicas e, até certo ponto, escolhas coletivas. A raiz do conflito não é um monstro externo a ser derrotado, mas uma tensão permanente dentro da condição humana. A cada momento, como sociedade e como indivíduos, nós escolhemos construir mais céu ou mais inferno. Escolhemos ampliar o abismo de percepção através do preconceito e da indiferença, ou construir pontes através da escuta, do reconhecimento e da ação justiceira. A visão do céu permanecerá sempre um enigma para quem está no inferno, e a descrição do inferno será sempre um incômodo para quem está no céu, até que ambas as experiências sejam reconhecidas como partes integrantes e válidas de uma única realidade complexa. Portanto, a descoberta da raiz deste conflito milenar não é um ponto final, mas um convite à ação reflexiva. O convite é este: da próxima vez que você se deparar com uma visão de mundo que lhe pareça cínica, agressiva ou incompreensível, pause. Em vez de julgá-la a partir da sua própria visão do céu, pergunte-se: que inferno gerou esta visão? Em vez de tentar convencer o outro da beleza do seu céu, procure entender a geografia do seu inferno. A verdadeira mudança começa não na imposição de uma nova resposta, mas na valorização de uma pergunta diferente. A jornada para superar este conflito é a jornada mais difícil que podemos empreender. A jornada para fora de nós mesmos, em direção à experiência radical do outro. E talvez, apenas talvez, no meio dessa ponte frágil que tentamos construir sobre o abismo, possamos vislumbrar juntos um novo tipo de céu, um que seja grande o suficiente para conter todas as dores e todas as esperanças.